Olá pessoal, Bruno Lamolla, eu sou médico, pós-graduado em psiquiatria, sou professor de desenvolvimento humano e de simbologia. Pessoal, na aula de hoje eu vou querer trazer um ponto e uma pergunta muito comum, uma curiosidade. Será que o cristão pode ou não estudar simbologia? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é um conceito simplificado sobre o que é um símbolo. E a gente entende o símbolo como uma interpretação de um significado velado. Simples assim. Ou seja, você pode olhar uma rosa como uma rosa, ou você poderia vir a dar um significado. Ela quer dizer algo a mais, dependendo do contexto, dependendo do como o interpretador vai fazer a sua interpretação. Então, existe um elemento subjetivo e existe um elemento universal do símbolo. Claro que isso traz todo um espectro de confusões, e é daí que nasce a origem dessa dúvida. Será que o cristão pode ou não estudar simbolismo? Acontece que se a gente está falando de uma interpretação, a gente também está falando de uma linguagem. E essa linguagem, uma vez que você a adquira ou estude para a aquisição dela, é interessante a gente entender, você vai se tornar mais inteligente. Toda vez que você adquire uma nova potência, uma nova habilidade, você se torna mais inteligente. E uma vez que você seja mais inteligente, toda a sua potência no mundo aumenta. Você vai poder ter mais possibilidade de transformar as suas potências em atos, ou seja, até inclusive entender mais profundamente para se tornar ainda mais cristão. Tendo dito isso, você precisa entender que a Bíblia é um livro de extrema complexidade e profundidade. E acima disso, um entendimento que é necessário, é mister que aconteça, é justamente que o primeiro capítulo de Gênesis ele está intimamente associado, significativamente, ao último capítulo. Então você precisa entender que a Bíblia é um livro complexo, longo e de grandes simbologias. E algo muito interessante acontece. Existe uma conexão do primeiro ao último capítulo, de Gênesis ao Apocalipse. Você vai ter uma hierarquia vertical do simbolismo. Ora, se você não entender o simbolismo lá do Antigo Testamento, vai ficar muito difícil para você entender o meio e o fim da Bíblia. Essa articulação é vertical e precisa ser entendida em sua complexidade. Você só vai fazer isso através do estudo do simbolismo. Uma vez que você comece a compreender o simbolismo contido no cristianismo, você também vai poder identificar ou não a presença do cristianismo. Você vai, por exemplo, pegar uma história do Tolkien, O Senhor dos Anéis, e você vai poder desmembrá-la, fragmentá-la e começar a entender exatamente onde tem mensagens cristãs ali. É claro, por exemplo, no Crônicas de Nárnia, de Lewis, fica muito mais escancarado. Os símbolos são muito mais escancarados, a gente consegue entender muito mais facilmente. Ele foi feito para crianças, para mancebos. Mas quando você pega Tolkien ou qualquer outra obra, filme, série, até mesmo em contos pagãos, você vai poder identificar elementos que são de fato cristãos e que merecem a nossa atenção, merecem presença da importância que nós vamos dar a isso, ou não. E isso serve também, por exemplo, para a identificação do que está acontecendo na nossa cultura. A gente está vendo a arte, a arquitetura, principalmente a música, sendo acometida pelos anticristãos. E isso é o entendimento simbólico que você começa tendo a partir do pilar central do cristianismo. O cristianismo, claro, tem mensagens muito, muito óbvias, muito claras, porém outras precisam de um entendimento um pouco mais avançado. Uma vez que você tenha isso, você vai identificar tanto o cristianismo ou a ausência dele em absolutamente todos os contos, histórias, propagandas, músicas, arquitetura e todo o resto. Então, mesmo dentro do cristianismo, nós temos uma série de símbolos e de significados, evidentemente, que você vai ter que entender, compreender. Muitos deles você já conhece, porém, talvez você não consiga entender o que eles querem realmente dizer. Então, o peixe, o lábaro, a coroa de espinhos, as cores que são usadas no cristianismo, por exemplo, o vermelho representando a paixão de Cristo, o profundo significado da cruz, por que ela é da forma que é, porque ela é de madeira, o pão, o vinho. Olha, só dentro do pão existem tantos significados que é muito, muito, muito interessante. É um excelente objeto de estudo. A Trindade, todos os ritos da igreja, a comunhão, o batismo, o casamento, a ressurreição, o número de apóstolos, a pomba, o milagre. A gente sabe que o cristianismo é a religião dos milagres, uma manifestação física. Então, por que aconteceram os milagres do jeito que aconteceram? Por que eles obedecem essa ordem? O cordeiro, o rebanho, por que
Os apóstolos foram chamados de pescadores de homens. Os sermões, todos eles, a confissão dos pecados, como é que isso tem uso até inclusive na psicologia, os 3 reis magos. Então a gente percebe que é exatamente pelo simbolismo que o cristianismo ganha ainda mais forma, mais importância, mais poder. Todas as outras religiões se tornam ultrapassadas, por exemplo, pela ritualística, pelo sacrifício humano, pelos sacrifícios animais. Isso se torna ultrapassado a partir do cristianismo. Isso você só vai entender através do simbolismo cristão. E é normal que todo cristão, diante do simbolismo, ele vá pensar que isso é coisa de pagão, de ocultista, de mago, de charlatão. Olha, isso frequentemente realmente acontece. É um mundo que está cheio de pagãos e de pessoas que estão em outras religiões e pessoas que estão desvirtuadas da fé abordando esse assunto. Então, de fato, é um termo que é marginalizado na sociedade e, por isso, ele é desorganizado, desorientado. Porém, se a gente coloca o cristianismo no centro do estudo, a gente consegue se aventurar em outros horizontes sem correr risco nenhum. Simplesmente a partir do momento que você tem um fundamento cristão, é aqui que a gente consegue conceber a ideia a partir do centro para as margens, e não ao contrário. Bom, e nem sempre foi assim. Nós temos diversos símbolos na Bíblia. Inclusive, Jesus opta exatamente por ensinar através de parábolas. E as igrejas são repletas de símbolos. E a interpretação da igreja também é repleta de símbolos. E nós temos, inclusive, símbolos que estão escancarados, como os sonhos de José, tanto José do Egito quanto José de Maria. Então, até mesmo a presença de sonhos simbólicos já estão revelados na própria Bíblia. Isso aqui não é um tema misterioso ou ausente, ou algo que deva amedrontar um cristão, nesse caso. Outro grande problema que nós vemos nos estudos dos símbolos é o erro do Jung, é acreditar que tudo que aconteceu na Bíblia é simbólico e não aconteceu na realidade. Isso aqui é um exemplo de redutivismo ou reducionismo. Você estaria desprovido de uma crença real na tua própria religião. Isso diminuiria a fé do cristão. Isso jamais vai acontecer na minha aula. Claro, o leitor, o estudante, ele tem a liberdade para achar isso, para acreditar que seriam só símbolos, mas não é o meu caso. Eu realmente acredito na veracidade dos assuntos que ocorreram, sobretudo no Novo Testamento. Mas, ainda assim, mesmo diante da factualidade, você ainda tem simbologia. Você ainda tem novos significados que estariam ocorrendo mesmo em fatos que realmente ocorreram. Mesmo diante dos milagres, das manifestações físicas, ainda assim você tem símbolos, interpretações do que aconteceu. Isso é fundamental que você entenda, porque mesmo diante de um fato que ocorreu na Bíblia, seja diferente do que ocorreu na sua vida, você consegue adquirir e extrair a verdade dos fatos ocorridos lá para aplicar através de explicações simbólicas no que está ocorrendo na tua vida, ao seu redor, na sua cultura, na sua sociedade. Então, é necessário que você extraia o significado simbólico, sabendo assim mesmo que ocorreu o fato do jeito que ocorreu. Então, estudar o simbolismo, ele vai te aprofundar na fé cristã. Com muita vontade, a gente sabe que isso pode te tornar ainda um melhor cristão. Entendendo, extraindo significados mais profundos, você vai poder aplicá-lo melhor na sua vida. E isso vai fazer com que você também se previna dos anticristãos, dos falsos profetas, de heresias, de pessoas que estão trazendo falsidades subvertidas no nosso mundo. Então você vai conseguir ter uma visão da cosmologia de forma tanto mais aprofundada, quanto de forma mais global, mais distanciada. Então essa aquisição de inteligência vai fazer com que você tenha todo um novo entendimento desse assunto. Com vontade, a gente se torna, sim, melhor cristão e consegue se afastar todo um mundo desordenado. Vai conseguir entender de forma mais coesa e organizada todo esse assunto. Com isso, você vai entender o cristianismo como um fator norteador para absolutamente qualquer outro estudo que você for fazer. Não só dentro do simbolismo, mas, por exemplo, dentro da psicologia, dentro da filosofia. Quando você estiver estudando, por exemplo, Nietzsche, Schopenhauer, Freud, você vai conseguir apontar e criticar cada autor desse. Você vai conseguir entender os movimentos políticos e sociais de acordo com a fé central do cristianismo, o pilar central do cristianismo. Então você consegue expandir muito o seu horizonte de estudos sem perder o seu eixo. Isso aqui é fundamental para você conseguir manter a sua sese humana, sem ter que interpretar cada ponto, ficar perguntando absolutamente cada coisa, isso pode, isso não pode, o que eu devo fazer. Com a interpretação simbólica, você consegue se orientar de forma muito mais sólida nesse mundo. E veja bem, essa orientação é tanto material quanto imaterial. Está na metafísica,
quanto na física. Então assim você consegue entender muito melhor como que o cristianismo mudou o mundo e deve mudar ao comportamento do indivíduo. Assim a gente percebe um bom cristão, quando ele sabe e está conseguindo mudar os seus próprios comportamentos, claro, não só a sua psique, mas os seus próprios comportamentos. É isso que nós queremos. E isso a gente vai precisar ser norteado pelo simbolismo cristão. É ele que vai organizar e ordenar todos os nossos estudos. Ele vai ser o eixo central. Sem isso, todos os outros estudos ficam comprometidos, desorganizados e podem sim enviesar, desvirtuar o estudante. Em breve, pessoal, a gente vai ter um curso sobre simbologia cristã. Acompanha lá no Instagram, vai ter bastante conteúdo sobre esse assunto, vários outros assuntos. E se você quiser a minha ajuda de forma individual ou em forma de mentoria, manda direct, minha equipe vai responder. Tá bom? Então, pessoal, não perca os conteúdos diários, assina lá a página no Instagram, vai ter Reels, vai ter Story, vai ter Post, perfeito? Então, nos vemos na próxima. Um forte abraço.